Olá, muito bom dia. Hoje é dia 27 de março de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o canal Todo Poder Emana do Povo, o Jornal da Manhã. Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, eu peço para que desde já compartilhe o link da nossa transmissão, nos ajude a fazer o nosso jornal. Quem está no chat, por favor, coloque a cidade de onde está nos acompanhando. Hoje a gente com uma novidade, fazendo um teste, fazendo a transmissão também pelo Twitter do Aliados Brasil. Você que está aí no Twitter, por favor, compartilhe. Não custa nada, nos ajude a fazer essa transmissão também. Deixa eu trazer aqui para a bancada, trazer aqui para fazer o nosso jornal conosco, meus companheiros. Primeiramente, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Sem áudio, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, o André que vai entrar. E bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. É isso aí. Deixa eu me arrumar aqui no Zoom para não ficar muito pequenininho. Pronto. O André já está entrando, já está aqui nos bastidores. Assim que ele estabelecer a conexão dele, ficar tudo certinho, eu coloco ele na tela. Canuto, um presidente que não tem apoio popular, do lado de outro presidente que não tem apoio popular, pesquisas demonstrando isso, ainda que a gente saiba como são as pesquisas. Se as pesquisas falam isso, imagine a realidade. Mas, no fundo, o que a gente pode pegar de duas ações do governo do Brasil ontem é que o atual presidente fica pulando de galho em galho, negocia agora com os globalistas para se manter no poder. Dá ainda mais a nossa Amazônia e faz uma nota contra a Venezuela, eleição na Venezuela. Enfim, Canuto, como é que você vê a atuação do atual presidente nesses dois episódios, antes da gente entrar neles por detalhes, né? Bom, primeiro que, vamos lá, vamos por partes, né? Entregando a Amazônia, eles sempre quiseram fazer isso. Não estão nem aí para o Brasil, eles não estão nem aí, eles não devem lealdade à pátria, não tem patriotismo na esquerda, a lealdade deles é com o partido, né, e as representações, as instituições deles, partido, Foro de São Paulo, são essas instituições que eles acham que vão conduzir a humanidade ao paraíso na Terra. Então a lealdade deles é essa, sabe? O Brasil, eles podem perder a próxima eleição, então a Amazônia tem que estar na mão de alguém que vai controlar aquilo ali, independente de quem estiver no governo do Brasil. É assim que esse pessoal pensa, tá? Defesa da Amazônia, a gente só viu mesmo no governo Bolsonaro, que ali tinha patriotismo, ali tinha defesa do Brasil, né? E agora, como você falou, né, Gustavo, ele se alia ao Macron, né? Também é um esquerdista lá da França, defende todas as pautas globalistas, tudo isso aí, ele está aliado lá, e aí agora solta uma nota em conjunto contra a Venezuela, mas aquilo ali é só teatrinho, né? Como dizia o professor Olavo, eles falam aquilo e falam o contrário daquilo. Às vezes não é nem simultâneo, aliás, não é nem sucessivo, né? É simultâneo num país uma coisa, o contrário daquilo no outro. Não importa. Porque quando um comunista quer uma coisa, está dizendo que quer uma coisa, pode ser que ele quer aquilo, ou o contrário daquilo, ou uma terceira coisa, não importa. A única constante de comunistas como Lula e Macron, o que eles querem é poder na mão deles para oprimir as pessoas. Para oprimir o povo, e se enriquecer, e levar uma vida na babesca, é isso que eles querem. A última coisa que estão pensando é no povo, é no Brasil, é na Amazônia. É isso, o Brasil é deles. Deixa eu trazer para cá o professor André Queiroz. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto, um bom dia especial para nossa querida e qualificada audiência, só falando o seguinte, hipocrisia é tanta que chega a ser ridículo, simples assim. Pois é, e a foto mostra isso, né? A cara de pateta de um cara que não tem nada de pateta, de um malandrão, do presidente da França, lá, Emmanuel Macron, e do Lula, mostra exatamente isso. As ações são ridículas, mas prejudicam muito o nosso país. O Brasil é literalmente deles que fazem o que querem aqui e daqueles que lá de fora determinam o que pode e o que não pode ser feito aqui e ainda fazem com que o governo daqui chancele aquilo, como o Canuto bem disse, né, André, que sempre existiu, ele se aproveitando do território nacional. Como é que você vê esse encontro do Lula com o Emmanuel Macron, esse programa de 1 bilhão de euros para preservar a Amazônia, para ajudar Cacique Raoni, enfim, essa confusão toda que a gente está mais do que acostumado de ver, né? Só faltou, eu acho que o único cara que realmente eu gosto pela música dele que foi o Sting, The Police. Faltou o The Police lá também, cantando. Eu realmente gosto muito do The Police, achei que faltou. Mas, assim, só para a nossa audiência entender como é que as coisas elas vão acontecendo. Por exemplo, no Brasil, vivemos naquela democracia relativa, aqui dentro. Aí várias pessoas saem do Brasil
e começam, né, a falar para o mundo o seguinte: olha só, o Brasil tem algumas coisinhas lá que vocês devem ver, não é isso? Chama a atenção do mundo, não é isso? Logo em seguida, New York Times fala o seguinte: olha, Bolsonaro está querendo fugir, invadir. Fugiu do Brasil porque entrou em território húngaro. É uma piada. Isso. Eu posso dizer porque eu vi isso, que me mandaram. Senhora Miriam Leitão, Eliane Cantanhede e uma outra lá que eu esqueci. Leilane Neubert. As três discutindo que Bolsonaro efetivamente saiu do país. É uma piada. Ok? Aí você vê, bom, New York Times também deu o golpe dele lá. Vou dar uma pancada nele, já que para poder mexer no plano mundial. Aí logo em seguida veio o Macron, um cara altamente democrata, preocupadíssimo com a Amazônia, junto com a ministra dos nanomísseis do meio ambiente, Índio Raoni, Guajajara, Lula, tirando foto, diz o seguinte: o mundo agora olhe para cá, para a Amazônia, para as nossas ONGs, para o aquecimento global e mudanças climáticas. Chega a ser ridícula essa metodologia, que qualquer besta quadrada que leia um pouquinho sobre isso, vê que tudo isso é metodologia. O que me deixa mais triste é o seguinte, para que a nossa audiência fique muito claro: um ativista do racismo, ele está preocupado com ele e não com os negros. A pessoa que defende os interesses do índio está preocupado com ele e joga o índio na latrina. O cara que está preocupado com o meio ambiente está preocupado com ele e não está nem aí para o desenvolvimento ambiental. O cara que é ativista dos homoafetivos, ele não está nem aí para a sexualidade alheia, ele está preocupado com ele. Esse ativismo é que é terrível. É isso que mata, Gustavo. Pronto. Estou falando sozinho aqui porque eu estou buscando a tela, voltar para a tela aqui para poder falar com vocês. Exatamente isso que está acontecendo. Ontem a gente conversou, né, e falou sobre a quantidade de notícias que às vezes a gente tem, a quantidade de notícias que às vezes a gente não tem, coisas importantes, como a esquerda pauta, a gente vem falando isso desde o caso Marielle, e hoje, aparentemente, você busca nas redes sociais, você não tem muitas notícias, ou as notícias parecem assim muito desconexas. Mas quando você junta tudo e começa a analisar, você vai vendo que uma tem a ver com a outra, né? No mesmo dia em que o Lula recebe o Macron, o Itamaraty solta uma cartinha lá em relação à Venezuela. A Venezuela reclama daquela cartinha. O Lula abraça o Macron, bota o Raoni no meio, fala de prêmio Nobel da Paz, aí diz que muita gente que ganhou o Nobel não merecia ganhar. A gente já vai chegar nisso daí para poder falar sobre isso daí. Mas fato é que 1 bilhão para a economia. Brasil e França lançam um programa de 1 bilhão de euros para a economia na Amazônia. A nota conjunta cita recursos públicos e privados em 4 anos. Entretanto, o francês anuncia que o valor será de 2 bilhões e dividido entre os 2 países. Segundo a nota conjunta, o programa terá 5 pontos, Canuto. Diálogo entre as administrações francesa e brasileira sobre os desafios da bioeconomia. Parceria técnica e financeira entre bancos públicos brasileiros, incluindo o BASA e o BNDES, e a Agência Francesa de Desenvolvimento, presente no Brasil e na Guiana Francesa. Nomeação de coordenadores especiais para as empresas francesas e brasileiras mais inovadoras no campo da bioeconomia. Novo acordo científico entre a França e o Brasil, operado pelo CIRAD e pela Embrapa. Criação de um hub de pesquisa, investimentos e compartilhamento de tecnologias-chave para a bioeconomia. Se a gente vê esses pontos aqui, significam nada, né? No fundo, significa o seguinte: a França vai ficar por dentro de um monte de coisa, vai invadir aqui, vão fazer pesquisa, vão patentear uma série de produtos, vão tomar conta da Amazônia e o BNDES ainda vai financiar, e o Banco da Amazônia ainda vai financiar isso aí, né, Canuto? Gente, olha assim, no papel, isso não quer dizer nada. Pode ser muita coisa que vem a partir disso que está escrito aí, né? O fato é, isso abre caminho, claro, também para a ação das ONGs, né? A princípio é com o governo francês, mas quando fala pesquisa, cooperação e tal, vai as tais ONGs internacionais na Amazônia. De novo, o único que fez alguma coisa contra isso foi o ex-presidente Bolsonaro. Nenhum outro, né? Desde o Sarney para cá, nenhum outro defendeu tanto a Amazônia quanto o governo Bolsonaro. O que esses caras querem lá é óbvio que eles estão de olho na Amazônia. Eles querem tirar as riquezas minerais que estão ali. Não precisa, assim, quebrar a soberania do Brasil, a princípio, né? A não ser que eles achem que não tem outro caminho, né? Eles vão tentar quebrar a soberania do Brasil, mas que o Brasil tem que defender
a sua soberania sobre a Amazônia, tá? A Amazônia é do Brasil, o interesse ele é nosso, tá? Tudo tem que se pautar pelo interesse brasileiro ali. Quando você faz esse tipo de acordo, você abre mão de parte da sua soberania para um país estrangeiro. Você fez um acordo, o combinado, aí está combinado no acordo, que tal país tem direito a isso e isso lá na Amazônia, porque está pagando. Fazer pesquisa e tal. A pesquisa tem que ser exclusiva brasileira. Não tem que ter estrangeiro fazendo pesquisa ali. A preservação da Amazônia, o Brasil deve preservar a Amazônia pelo interesse do Brasil, segundo o interesse do Brasil, nos limites do interesse do Brasil, na forma do interesse do Brasil, e não no interesse estrangeiro. O estrangeiro acha que você tem que preservar mais. Paga, custa caro. É o que eu faria se eu estivesse lá no lugar do presidente Bolsonaro. No lugar desse 9 dedos, eu nunca quis estar, não. Fala, custa caro. Você quer que eu preserve mais? Tá bom, paga, custa caro. Não é você vir preservar aqui, não é acordo de cooperação para você, estrangeiro, entrar na Amazônia com as suas ONGs para dizer que está preservando. Você quer que eu preserve mais? Vai ter que contratar mais barco, comprar avião, comprar helicóptero, contratar mais gente, custa tanto. Tá aqui a fatura, você paga, me dá que eu compro os equipamentos, eu contrato os funcionários que vão fazer a fiscalização. Assim que tinha que ser. Você estava começando a se fazer isso na época do Bolsonaro. Agora esculhambou de vez, né? Agora escancarou de vez aí a porta para a França. A França é um país, dos países grandes da Europa, onde está mais difícil da direita tomar, né? A única direita ainda não conseguiu chegar ao governo. Você vê, todos os Estados Unidos chegou com Trump, vai voltar esse ano muito provavelmente. Reino Unido teve o BRICS, Itália, tem a Alemanha também, mas a Alemanha é um outro caso, né? E então sobrou a França aí do Macron, comunistazinho, com o seu amiguinho Lula aí entrando na Amazônia e o Lula escancarando a Amazônia para o estrangeiro. É isso. Eu vou fazer uma enquete aqui. Eu estou lançando uma enquete, já lancei uma enquete para quem está no YouTube para poder responder para a gente, porque a gente hoje, nós estamos no dia 27 de março, ainda falta aí cerca de 1 mês e 5 dias para o dia 1º de maio. E o dia 1º de maio se tornou um dia de manifestação da direita. A direita recuperou essa data para si. Mas até agora ninguém tem falado de manifestações. A gente aqui durante o jornal, durante muito tempo, nós falamos sempre que a manifestação é do povo. Sempre gostam de aparecer alguns líderes, alguns donos de manifestações, de criar confusão, etc. e tal. E nós sempre falamos da pessoa, quando ela quer se manifestar, ela vai lá e se manifesta. 1º de maio é uma data para isso. Então eu pergunto aqui, já botei aí no chat, quem está no YouTube pode responder, e vou botar aqui na tela. Você vai se manifestar no 1º de maio, no local de manifestações, local tradicional de manifestações em sua cidade? Por exemplo, aqui no Rio é Praia de Copacabana, né? Independente de ter carro de som, não ter carro de som, você vai botar sua camisa verde e amarela, você vai lá no dia 1º de maio se unir com amigos, se reunir com amigos, enfim, marcar presença. Em São Paulo, nas cidades menores, quero saber como é que está o apetite do nosso público em relação às manifestações do dia 1º de maio, já que ninguém tem falado de manifestações. E a gente não precisa de uma pauta no dia 1º de maio. Dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Basta você se vestir de verde e amarelo e se manifestar. Bom, vamos lá. Ontem a Índia, que não é Índia, a Silvia Guajajara, falou em relação ao Congresso. Relação com o Congresso tende a piorar. Em 2024, disse a Índia Guajajara. A ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, definiu a relação do órgão com o Congresso como turbulenta. Segundo ela, o clima deve piorar ao longo de 2024 por conta de temas que o Ministério vê como prioritários. Abre aspas. Acho que em relação à pauta indígena, tende a piorar cada vez mais porque são interesses do agronegócio, das mineradoras, desse setor industrial que depende da exploração dos territórios. Eles vão continuar trabalhando para impedir a demarcação de terra indígena, fecha aspas, declarou em entrevista ao jornal O Globo. André, a gente não precisa nem se aprofundar, já basta essa declaração dela para a gente entender o jogo dela, né? O Brasil tem um território vasto, vastíssimo de terra indígena, e ela diz que a relação com o Congresso vai piorar por conta da demarcação de terra. Não é por conta dos acordos não cumpridos, não é por conta do apetite do Centrão em relação a dinheiro. Como é que você vê essa declaração da ministra Índia Guajajara, que muitos dizem que nem Índia é? Assim, eu fico até... Como é uma das minhas especialidades, tá? E eu estou vendo, você vai lendo, a proteção do meio ambiente. Hoje, o artigo 225 da Constituição é o pior artigo que existe na Constituição. É o pior.
Por que isso? Só para a nossa audiência entender. Existe a interrupção do debate. Por exemplo, eu não posso ser contra a proteção ambiental. Está entendendo? Existem coisas que eu não posso sequer falar. André, você é contra ou a favor do meio ambiente? É óbvio que todo mundo é a favor do meio ambiente. É óbvio. Tá? Tem até uma teoria que é bacana, o princípio da dignidade da pessoa humana. Só existe uma existência digna se estivermos inseridos no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Legal, beleza. Oh, que frase bonita. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, como é um assunto que você não pode sequer questionar alguma coisa, sempre que você quiser questionar, você é tido como um fascista, genocida, destruidor do meio ambiente. E o índio, a proteção indigenista é a mesma coisa. Eu não posso. Por isso que eu sempre brinquei aqui no jornal dos Yanomamis. Porque isso, é óbvio que ninguém é contra os índios, é óbvio. Porém, eles utilizam um grupo de pessoas vulneráveis para tentar fazer o seu valor político, a sua posição política de vantagem. Entendeu? Então, existe no meio ambiente a questão do equilíbrio, princípio do equilíbrio e capacidade de suporte. Um dos piores IDHs do Brasil é a Amazônia, ou Amazonas, onde tem uma riqueza incomensurável. Existem 100 mil ONGs na Amazônia. E o amazonense está lá com o IDH baixíssimo, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso está escancarado na nossa cara e a gente não pode sequer questionar. Aí houve um tal, aí um ministro do meio ambiente, um tal de Ricardo Salles, um cara que quer destruir o meio ambiente, ele falou uma coisa que para mim era música. Então, olha só, precisamos flexibilizar o licenciamento ambiental. Então, se o cara quiser empreender lá na Amazônia, no Amazonas, no Pará, eu tenho que flexibilizar o licenciamento ambiental. Não estou dizendo que não vai ter licenciamento ambiental. Eu tenho que flexibilizar. Ele começa a desempenhar a atividade, cumpre com os requisitos e obtém, com o tempo, licenciamento ambiental. Isso para mim era música. Música. Um Vivaldi lindo. E todo mundo bateu nele. Tem que passar boiada, passar boiada. Eu estou vendo uma coisa ou outra. Aí o cara fala uma frase, vamos passar boiada. O que é isso? Ele quer destruir o meio ambiente, quer botar fogo na Amazônia, quer roubar madeira, quer destruir índio e quer botar fogo nas girafas. Você está vendo que isso é mentira. E você não pode discutir. O que eu estou falando agora, pode haver um corte aqui, eu ser criticado. É óbvio que eu não tenho uma relevância na internet para isso, mas se um cara com relevância fala isso, é o cara que quer destruir os índios. Está entendendo? Então, é óbvio que aquilo ali, Índia Guajajara, Marina, não estão preocupados com o meio ambiente e com os índios. Estão preocupados com a narrativa, com o discurso, com a mobilização. E, para fechar, tem um livro que fala só sobre isso. O uso da proteção ambiental para conter o desenvolvimento de infraestrutura num país. O Brasil, hoje, ele é vítima de uma contenção de infraestrutura, proteção do meio ambiente. Só para terminar, 42 mil ações civil pública, ações com a proteção do meio ambiente que impedem as obras. A obra fica parada de infraestrutura e proteção do meio ambiente e o Brasil não se desenvolve. É vantajoso o Brasil não se desenvolver, porque pode vir o pessoal da Europa e defender os índios e continuar colonizando a gente sem que o otário perceba. É isso, explorando a gente e a gente não consegue se desenvolver efetivamente. Está aí o caso da Ferrogrão, que não consegue andar. Agora é o PSOL que está criando problema em relação ao caso da Ferrogrão. A ferrovia é tão importante para a expansão da produção nacional de grãos. Canuto, ainda sobre essa questão da Guajajara, sobre tudo que foi falado, sobre meio ambiente, no mesmo dia aconteceu o seguinte: a Polícia Federal decidiu não indiciar o Bolsonaro por importunação à baleia. O inquérito agora só segue para o Ministério Público Federal, que pode pedir o arquivamento, oferecer denúncia ou solicitar diligências complementares. Fala-se tanto de meio ambiente, essa campanha toda do meio ambiente, preservar a Amazônia, preservar isso, aproveitar essa onda de meio ambiente para criar essa questão ridícula da importunação da baleia, mas não vai para frente não, né? Eu não sei se ele chegou a depor na Polícia Federal, que marcaram depoimento lá em São Sebastião. Ele avisou que ia, convocou a manifestação, está dizendo, vou estar lá, tinha aquela multidão, né? Eles cancelaram o depoimento dele lá em São Sebastião, no dia da baleia, adiaram, né? Marcaram para uma outra data. Eu não sei se ele, quando adiaram, deram algum aviso para ele, que ele não poderia dizer publicamente a hora e o local, porque senão ia juntar uma multidão na frente da delegacia. E eu não sei se ele chegou a depor, não, mas isso era óbvio.
Assim, sabe por que a PF não pediu o indiciamento? Porque ficou ridículo. Está sendo piada na internet. Está todo mundo fazendo piada com isso. Piada. E os caras estão se desmoralizando. A PF está se desmoralizando. Se o MPF, ou o Ministério Público Federal, o estadual, qual dos dois estiver cuidando disso, se não arquivar e indiciar, vai virar motivo de piada, vai ser ridicularizado e vai perder a moral, perder o respeito e a legitimidade. Mais ainda do que já perdeu. Eu acredito que vão arquivar, porque essa daí, mais uma que não pegou. O André citou na fala dele a história da embaixada, esse pessoal da velha imprensa falando que o Bolsonaro saiu do país, saiu do território brasileiro, tentativa de fuga. Ora, gente, pelo amor de Deus. Quando você sai do Brasil, você não passa lá na delegacia da PF de imigração, na DEMIG, você mostra o seu passaporte, eles carimbam que você está saindo. Aí você entra no outro país, quando você chega lá, eles carimbam que você está entrando. E se você precisar de visto, você pedir com antecedência, eles vão olhar teu visto e vão carimbar teu passaporte. Para sair do Brasil, então, na porta de cada embaixada ou consulado, deveria ter um policial federal da delegacia de imigração carimbando o passaporte todo brasileiro que passa ali. Ó, você está entrando na embaixada da Hungria, da França, da Argentina, da Zâmbia, da Austrália. Ó, saiu do Brasil e entrou. Aí lá eles carimbam que você entrou na Hungria. E país que precisa de visto, como os Estados Unidos? Olha, peraí, eu vou na embaixada ou no consulado justamente para tirar o meu visto para entrar nos Estados Unidos. Então eu vou precisar de visto para entrar na embaixada dos Estados Unidos? Né? Ridículo. Jornalistas ignorantes da velha imprensa. Sabe assim, não é nem a fake news de achar que vai enganar alguém. Assim, é ignorante. Se tivesse estudado a matéria, não falaria isso. Falaria uma fake news mais apurada, melhor trabalhada, mais sofisticada. Mas nem para fazer fake news esse pessoal presta. Não é nem para estudar. Até para fazer fake news tem que estudar a matéria. Nem isso fizeram. Nem isso fizeram. E aí vem com essa história, né, saiu do Brasil. Pelo amor de Deus, que saiu do Brasil. Saiu. E mais, está no artigo 14 da Convenção de Direitos Humanos da ONU, de 1948, que todo cidadão que se sentir perseguido tem o direito de pedir asilo e de gozar do asilo. Se ele foi pedir asilo, também ele está respaldado pela Carta da ONU. Se é que ele foi pedir asilo. Agora o Alexandre de Moraes dá 48 horas para ele para explicar. É brincadeira. Eu fui lá. Fui durante o carnaval, fui passar 2 dias lá, não tem problema nenhum. É isso mesmo que eu fui fazer. Né? E agora você falou, né, Gustavo, qual é a questão ambiental? Agora levanta a questão ambiental, vem Índia, Guajajara, fazer essa pataquada toda, né, dizer que o governo vai brigar com o Congresso por causa disso. Não. A esquerda não vai brigar. A esquerda só vai subir ali no microfone, falar isso aí, né? Mas ela quer isso, ou o contrário disso, ou uma terceira coisa. Né? Na hora do pega para capar mesmo, que vier o impeachment, PSOL, PT, todo mundo vai apoiar vamos lá, a falcatrua, todo mundo vai apoiar o governo. Isso aí é que está claro. A questão é o centrão, não passa pela esquerda, pela essa briguinha, discussão da esquerda, não passa por aí. Já existe a insatisfação crescente nos corredores do Congresso, tudo isso, precisa do estopim. É um barril de pólvora que a cada dia aumenta de tamanho e vamos ver com quem vai acender esse estopim para estourar o barril. Vai lá, Gustavo. É isso aí. E aí, André, a gente fala muito, a gente vai entrar daqui a pouco na questão racial, né? Na questão do racismo. Você fala muito sobre a questão ambiental, como é que eles usam a questão ambiental para fazer um país travar. E nessa questão do Bolsonaro existe exatamente isso, né? Para a gente mostrar e ilustrar para as pessoas. A portaria 117 do IBAMA, de dezembro de 1996, diz que abre aspas, vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal. Foi com base nisso que eles foram atrás do presidente Bolsonaro. Aí a portaria é feita, como essa portaria existem dezenas de portarias, centenas de portarias em relação a uma série de casos, que simplesmente o cara tira a distância da cabeça dele, para a gente não falar outra coisa, né? 100 metros. 101 metros pode, 99 metros não pode. E aí sim, eles vão efetivamente amarrando o desenvolvimento e o progresso de um país. Se a gente pegar esse caso da baleia mesmo, a gente sabe que as baleias saem lá do Polo Sul, vão até a costa da Bahia para reproduzir na época do inverno, etc. e tal. Se você quiser desenvolver um turismo sustentável para visitar, para ver as baleias, para poder as pessoas entenderem como é que funciona o ciclo, tem que ser a 100 metros de distância. Como se a 50 metros estivesse colocando em risco a baleia, né? A 30 metros estivesse colocando em risco a baleia. Mas alguém disse que são 100 metros. E aí vale aquela velha máxima, né? Aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei. Legislação ambiental hoje no Brasil é justamente isso, né, André?
a legislação ambiental é assim, é um manicômio, tá? É manicômio jurídico, uma loucura. Mas só para nossa audiência entender. Vamos entender que é o seguinte, André, é crime traficar drogas? Sim. Então a lei fala que é crime o tráfico de drogas. É o que fala a lei. Aí vem a Anvisa, a Secretaria de Vigilância Sanitária, e fala assim, olha, eu vou dizer para você quais são as drogas proibidas. Então eu tenho uma resolução, uma portaria, alguma coisa que regulamenta a lei. Está entendendo? Então tem a lei, que diz que é crime, e uma portaria, uma resolução, um decreto que regulamenta aquilo para eu saber melhor. Quais são as drogas proibidas, André? Eu vou lá na portaria. Que nem arma também. André, o que é arma de uso permitido, arma de uso proibido? Cara, não sei. Vai no decreto. Foi, inclusive, o decreto que o Bolsonaro fez e tal. Você está entendendo? Mesma coisa com a baleia. É crime, eu não vou lembrar agora, molestar a baleia. Eu não sei se o verbo é molestar, mas é uma lei lá de 80 e pouco. É crime molestar a baleia. Isso está na lei. Aí vem o governo e fala o seguinte: vou fazer uma portaria, um decreto, alguma coisa, para dizer qual a distância que eu estou molestando. Aí olha para cima e fala, cara, tá aí, 100 metros. Como se eu tivesse a 110 não molesto, 90 molesto. E às vezes até o Supremo se mete nessa. Olha, 60 gramas é tráfico, 61 gramas é tráfico, 59 não é tráfico, é usuário. Eu estou te dizendo que isso vira um manicômio. Mas para entender o que aconteceu com isso, Bolsonaro foi notificado para comparecer na delegacia. Chegou na delegacia e ele falou: ô, senhor Bolsonaro, você tinha a intenção de molestar a baleia? Tá ok? Meu amigo, eu estava ali de jet ski. Eu estou andando ali. Eu posso dar de jet ski, o delegado? Acho que sim. Mas o senhor tinha intenção de molestar a baleia? Eu disse, eu não estou nem aí para a baleia. Deixa a baleia quieta lá. Ah, ok. O que o delegado fez? Concluiu as investigações e mandou para o Ministério Público. Sabe o que o delegado falou? Eu não vi o relatório, mas eu vi a notícia. Não indiciou o Bolsonaro. Falou o seguinte, olha, pelo tudo que eu ouvi, que eu vi, toda a investigação da Polícia Federal, não houve crime nenhum, porque ele não tinha a intenção de molestar ninguém. E mandou para o Ministério Público. Está entendendo? Aí o Ministério Público agora vai decidir se ele arquiva, se ele oferece a denúncia pelo crime, que é de reclusão, acho que até 5 anos, tá? É um crime que a pessoa pode ficar presa, reclusão, por meia década. Eu acho que é isso. Se não for 5 anos, me desculpe. Ou baixar para novas diligências. O que é mais bacana, eu digo nojento, é que chegando lá no MP, até lá, Elianes Cantanhedes, Miriam Leitão, sei lá, Andréas Sadis, Otávio Guedes, vou ficar dizendo o seguinte: molestou, não molestou, tá vendo? O que é isso? Além da joia, é baleia, é consulado, é fugir. Fica essa narrativa que, com o tempo, fica nojento. O que eu vejo na imprensa, que é uma imprensa, a grande mídia, o mainstream da verdade, é nojento, ridículo. Canuto, ainda sobre a questão da visita do Macron, tem 3 notícias aqui que a gente precisa falar, né? Acho que vou começar pela mais simples. A mais simples é a seguinte: o Lula ontem chamou o Macron de Sarkozy. Será que ele estava cheio de cana na cabeça para poder mudar o nome? Enfim, disse que tinha que sair, porque o presidente Sarkozy, ele ia para o Rio de Janeiro, aí teve que se corrigir. A segunda é sobre... Cadê? Deixa eu abrir aqui para poder passar para vocês. A segunda é sobre a questão da água. Da água, Canuto. Aliás, eu vou ficar nessas 2 só. Durante a visita de Macron, a coalizão francesa pediu o fim do engarrafamento de água em carta aberta ao Lula. O documento faz parte de mobilização contra empresas engarrafadoras que ocorreu neste final de semana em toda a França. O mundo está maluco, né, o Canuto? E o Lula se agarra ao Macron e os dois ficam fazendo essas pataquadas todas, né? Essa turma da esquerda aí não tem mais o que fazer, né? Primeiro, assim, o Lula chamar o Macron de Sarkozy, o Sarkozy que era chamado de direitista, que não é direita coisa nenhuma, tá? Ele é um liberal, né? Aquele liberal na economia, social-democrata, tudo, e falavam que ele era direita. Não, ele só se opunha à esquerda, ele fazia parte do Teatro das Tesouras, tá? Direita, mesmo lá na França, é a família Le Pen, era o Jean-Marie Le Pen, e agora a filha dele, né? A Le Pen lá.
Eles são a direita conservadora que está crescendo na França, mas ainda não chegou ao governo. Então, aí o Lula, eu não sei se ele tinha tomado cachaça, né? Cachaça nessa hora, mas ele vai lá e chama o Macron de Sarkozy. E aí vem essa turma da França, e não tem o que fazer, parece assim, o pessoal, os viúvas da Revolução Francesa, tem que fazer revolução e tal. Vem falar um negócio, não pode engarrafar água. Mas vai tomar água como? Quer dizer, não pode engarrafar água, né? Mas cachaça pode. A cachaça que o Lula deve ter tomado para chamar o Macron de Sarkozy, essa pode engarrafar, né? Ah, isso é o conto que garrafa de plástico? Porra, hoje em dia todo dia tá trocando canudinho, põe de plástico, não acha mais canudinho de plástico, agora é de papel. A coisa mais fácil de solucionar esse problema é arrumar outro material, né? Mas se não tem o que fazer, não pode engarrafar água. Ora, eles que não engarrafem água na França, se eles quiserem morrer de sede na França, que morram. No Brasil nós não vamos morrer. Eles não têm nada que dar pitaco aqui, tem que continuar engarrafando, pode ser de plástico, de qualquer outro material, não importa. Mas vai engarrafar água, porque aqui o clima é quente, faz calor, nós vamos tomar água, sabe? Nós vamos tomar na garrafa, não interessa, né? Não interessa o que nós vamos fazer aqui. E assim, a França dando pitaco, o Macron vem trazer um negócio desse, sabe? E o pessoal do Brasil não rechaça isso, não. É capaz até de aceitar um negócio desse. É proibido de engarrafar água. Agora, cachaça pode engarrafar, né, Gustavo? A gente até brinca, a gente ria quando fala de um assunto desse, mas na verdade isso tudo é pensado por quem quer controle, né? É certo que tem um monte de gente lá que gosta de queimar a maconha, que fica atrás, levantando placa, apoiando isso tudo, fazendo papel do idiota útil, mas não está entendendo o que está acontecendo. Se a gente levar para outros setores de economia, quando se proíbem coisas simples, você vai exigindo mais desembolso, né, mais dinheiro. O empresário ele precisa ter recursos para poder se adaptar a uma nova legislação, a uma nova regra, a um tipo novo de envasamento. Daqui a pouco está na mão de meia dúzia. Daqui a pouco, meia dúzia de 2 ou 3, né? Essa é a grande verdade. Está na mão de meia dúzia de 2 ou 3. É isso que acontece. Quando a gente vê algo assim muito longe, muito distante, e acha que é coisa de maluco, no final não é coisa de maluco, não. Se deixar por essa gente, daqui a uns anos, para você envasar água, você vai ter que ter uma tecnologia tão grande, um tipo de envasamento tão específico, que apenas poucos poderão fazer. E o que é do planeta sem a água, né? O que é do planeta sem a água? Vamos avançar, porque não dá para ficar falando só desses malucos, já está muito claro para todo mundo que está nos acompanhando o que eles querem, o que a gente teve, infelizmente, com a visita do Macron aqui. Um recado, no fundo, um recado do atual governante, do atual presidente do Brasil, que ele faz qualquer acordo para se manter no poder. É exatamente isso. E ontem ele deu outro recado. Ele mandou uma nota lá, o Itamaraty mandou uma nota para a Venezuela, e o Maduro não gostou, não. O Maduro ficou bravo. O Maduro disse que o Lula está trabalhando a serviço do globalismo, está trabalhando como se fosse chamou a nota de cinzenta intervencionistas e disse que parece que foi o Joe Biden que redigiu a nota, André. Redigido em português e assinado pela chancelaria venezuelana, o comunicado de repúdio acusa os diplomatas brasileiros de ignorância. O governo do ditador Nicolás Maduro reagiu de forma negativa à nota do Itamaraty sobre expectativa e preocupação com as eleições na Venezuela, classificando o posicionamento do ministro das Relações Exteriores do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva como cinzento e intervencionista. André, mais um capítulo aí na eleição venezuelana que tem que acontecer, vai acontecer com o opositor, conseguiram ratificar a opositora, a Maria Corina já disse que tem um opositor lá que ela não vai apoiar, enfim, nessa confusão toda, o presidente brasileiro deu uma sinalização aos globalistas que está pressionando a Venezuela, ainda que essa pressão seja para inglês ver, ou para francês ver, literalmente, né? Para a audiência entender o seguinte, existe, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Chamadas constituições cesaristas. O que é isso? O cara é um ditador, é um autocrata, ele faz uma constituição convocando o povo e tal, e faz a constituição que ele quer. É uma constituição que ele, ditador, quer, chama o povo só para participar e ele mesmo redige. Vai fazer a redação. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que ter eleições num país não significa dizer necessariamente que temos democracia. Está entendendo? Tem democracia no Iraque. Parece que Saddam Hussein, antes, né, de morrer e tal, tinha 95% dos eleitores votando nele. Um democrata. Saddam Hussein, um democrata, que foi eleito, não é isso? Com 95% dos votos. Todos jogando lá para trás, para a gente não poder falar nada. Tem o Putin, né? O Brasil está tudo certo, está tudo maravilha. Tudo bem. Oi?
Tem o Putin também, a votação dele. Tem o Vladimir Putin, a votação dele foi semelhante a isso, né? É só para a gente entender, olha só. Todo o tempo que eu fiquei lá atrás, o Putin agora zerou. Eu posso ser presidente, posso ser reeleito. 6 mais 6, manda. Não, sem contar no presidente da República Democrática da Coreia, que tem 99% dos votos. República Democrática. É claro. É só para a gente entender que o que não falta são exemplos democráticos para dizer o que eu estou falando. Não estou falando do Brasil. Fique muito claro. Brasil não. Brasil está perfeito. Eu estou falando sério. Sério mesmo. Brasil é uma democracia fantástica. Nosso sistema eleitoral é fantástico. Tá? O TSE, o sistema eleitoral é um exemplo para o mundo. Ponto. Estou falando da Venezuela, do Iraque, Coreia do Norte, Rússia, não é isso? Está vendo isso aí? E todos eles têm eleições, todos eles, ou urna eletrônica, ou urna em papel, ou urna, não interessa. O cidadão vai lá, ele vota, e as pessoas são eleitas na democracia. Vocês estão me entendendo? Lá eu posso dizer que a Rússia não é uma democracia plena, é relativa. Coreia do Norte, China, Venezuela, Nicarágua, todos ali são autocracias. E agora, o que me espanta é um presidente, que para mim é imperador, onde ele impera com a mentira, é mentira atrás de mentira. Só posso dizer, mente que nem sente. Não, André, não concordo. Tá bom, em 261 móveis, então. Estou falando isso. Já jogo na tua cara. 261 móveis. E aí, como é que você explica isso? Entendeu? Então, mente. É uma mentira. Mente sem parar. E sempre apoiou a Venezuela. Sempre apoiou. Ele chega a fazer ato falho. Não, o resultado lá na Venezuela vai ser o que o Maduro quiser. Aí desconversa. Qualquer pessoa que não seja hipócrita, que tenha bom senso, que seja minimamente democrata, não consegue respeitar a opinião de um imperador que só pensa em mentira e só pode apoiar ditaduras. Isso é quase que inconteste. Quase que em contexto. Canuto, como é que você vê essa nota aí da questão da Venezuela? Lembrando que nós temos agora refugiados políticos argentinos na Embaixada da Argentina, dentro de Caracas, e a Venezuela cortou a luz da Embaixada. A Argentina confirmou que a Venezuela cortou a luz da Embaixada. O Brasil, como um anão diplomático, né? Até da Venezuela toma pito, a Venezuela se envolvendo em mais problemas, em mais confusões, o Brasil perdido, e me parece muito claro que o atual presidente da República faz qualquer negócio para se manter no poder. A gente sabe que ele é um capacho, efetivamente, um agente aqui do grupo russo-chinês. Ele trabalha a favor do grupo russo-chinês no Brasil e no mundo. Mas os globalistas que se sentiram traídos por conta da eleição do presidente, que apoiaram a eleição dele, né, o sistema eleitoral brasileiro, tudo que aconteceu no Brasil, e logo em seguida ele começou a atacar o dólar, atacar os Estados Unidos, atacar Israel, tem cobrado muito, e ele já sentiu o risco de tomar um tombo. Ele agora parece sinalizar muito claramente a esse grupo globalista que ele pode contar com ele, que ele vai fazer ainda um pouco do jogo que interessa aos globalistas, e dessa forma vai se envolvendo de um jeito cada vez pior na diplomacia, fazendo com que a diplomacia brasileira passe por vergonhas, e a gente tem um problema sério que é a Venezuela, que além desse risco de confusão com a Argentina, dos problemas que eles vão se envolvendo, ainda tem lá a questão da Guiana que eles querem invadir, né, Canuto? Você disse que o Lula faz tudo para se manter no poder. Na verdade, ele já fez tudo para chegar ao poder. Faz tudo agora para se manter e vai fazer. Esse pessoal não tem escrúpulo, esse pessoal não tem limites, são capazes de tudo. Tudo mesmo. Coisas inimagináveis. Né? E aí você falou também que... você falou do Lula aí, que ele joga aqui e ali, né, com os globalistas, faz o que precisar. De novo, o professor Lava, ele falava isso sempre, o Lula é o cara que conseguiu a proeza de, na mesma semana, ser homenageado no Fórum Social Mundial em Porto Alegre por ser um socialista, né? E no ser um socialista estatizante, tudo isso, e no Fórum de Davos, né? Por ser um capitalista. Em Porto Alegre, por ser anticapitalista, teoricamente, né? Porque o socialismo não é tão anticapitalista assim, e na mesma semana, lá em Davos, por ser um liberal na economia. Então, assim, os caras dão uma cravo na ferradura, falam o que precisar ser falado, mudam o discurso toda hora, fazem tudo, né? Você falou para chegar ao poder. Aí você vê essa nota aí do Itamaraty, que o Itamaraty soltou agora, que lançou na Venezuela.
Na verdade, o Itamaraty se sentiu pressionado, ia ficar muito feio se não fizesse essa nota. Porque 6 países da América do Sul fizeram uma nota em conjunta pedindo democracia na Venezuela. Os países foram Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, aliás, Costa Rica, né? América Central também, e o 6º país está me fugindo agora. Mas, enfim, 6 países fizeram a declaração conjunta, o Brasil não participou, junto com os países democráticos da América do Sul, da América Central, da América Latina, não participou disso, ficou muito feio, soltaram uma notinha pro forma e a Venezuela reage. Né? E agora você vê, diz que tem argentinos que correram, né? Aliás, não, venezuelanos correram para a Embaixada da Argentina, lá em Caracas. O governo da Venezuela mandou cortar a luz. Assim, aqui no Brasil, a gente sempre fala, nós estamos um passo atrás da Venezuela, nós ainda não estamos nesse nível, nós estamos caminhando para lá. A questão é se, na verdade, o governo brasileiro só ficou sabendo oficialmente que o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria dias depois. Se o Bolsonaro entrar numa outra embaixada agora, eles vão mandar cortar a luz da embaixada? Se ele entrar na Embaixada da Argentina, se ele entrar na Embaixada da Itália, se ele entrar na Embaixada do Japão, na Embaixada de Israel, vão mandar cortar a luz da embaixada? Essa é a dúvida que fica aqui no Brasil, né, Gustavo? E aí, só completar ainda uma coisa que o André falou, governos autocratas, né, eles fazem sua Constituição sozinhos lá e depois mandam o povo aprovar. No Brasil não foi muito diferente disso, não. Só que não foi um autocrata, foi um consórcio, né, uma oligarquia de autocratas que fizeram a Constituição de 88 desconectada da vontade popular. Ela não representa a vontade do povo. Tá? Ela não representa sequer a vontade do Congresso Nacional, da Assembleia Constituinte, porque o senhor Nelson Jobim, que participou da elaboração da Constituição, já falou publicamente que enxertou artigo a mais ali. Aí veio o texto no pacote, ou você vota tudo, ou você vota a favor de tudo ou contra tudo, passou a Constituição. Uma Constituição com valores esquerdistas, globalistas, que não representam a maioria conservadora do Brasil. É um lixo de Constituição que precisa ser mudada ou até mesmo substituída por uma nova que realmente represente o Brasil conservador. A Constituição que a gente tem hoje ela é obsoleta, arcaica, nunca representou o Brasil conservador. Isso tem que estar muito claro também nas todas as discussões políticas aqui para frente. Vai, Gustavo. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, eu peço para que você continue compartilhando o link da nossa transmissão, jogue nos seus grupos, nos ajude a fazer essa transmissão, responda a enquete que nós temos aqui no WhatsApp, se no dia 1º de maio você vai se manifestar de forma... sem necessidade de convocação de uma manifestação nos locais tradicionais da sua cidade, se você vai para a rua de verde e amarelo, já que é uma data que nós recuperamos, era uma data que estava na mão da esquerda, se você vai fazer esse tipo de manifestação no dia 1º de maio. Quem está no Twitter, pela primeira vez a gente está fazendo um teste, a transmissão pelo Twitter, agora pela manhã, está no Twitter do Aliados, compartilhe o link da nossa transmissão aí, jogue aí, dá um RT, ajude a esse link rodar pelo Twitter, muita gente não está sabendo, nos ajude a fazer isso, porque a gente sabe, por outros canais, por medições que nós estamos fazendo, que a transmissão no Twitter, quando ela é conhecida, ela se torna muito maior do que no YouTube, já que o YouTube vem efetivamente atrapalhando demais as transmissões da direita. Então, quem está aí no Twitter, por favor, dá uma compartilhada, nos ajude compartilhando o link. Agora a gente vai para um ponto, André, do ponto Denorex, né? Onde parece, mas não é. Quem é mais velho vai se lembrar aí do Denorex, parece, mas não é. Ou então do ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. A gente vê, eu propus isso aqui, perguntei ao Canuto, né? O Brasil se enrolando em questões diplomáticas, arrumando atrito com a Venezuela, mas será? Quando a gente começa a entender o que está acontecendo e buscar mais informação, a gente pode perceber que isso tudo não passa de um jogo de cena. O Lula e o Maduro são amigos da turma do ninguém solta a mão de ninguém. Aí eu vou botar na tela aqui o comunicado do Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela, que repudia o comunicado cinzento, intervencionista, redigido por funcionários da chancelaria, blá, 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 blá. Quem lê isso daqui, o Lula arrumou um problema com a Venezuela, como eu cheguei a propor aqui para o Canuto. Lula arrumou um problema com a Venezuela, tá se enrolando. Nada disso, não tem nada disso. Vamos lá, tá aqui, ó. Vou ler para vocês, para ficar bem fácil e bem claro para vocês. Mais uma vez, todo dia tem isso. Estadão critica o governo Lula por reação tímida diante do crescente autoritarismo de Maduro. Editorial aponta o silêncio de Brasília diante da perseguição brutal à oposição política, a demolição do Estado de Direito venezuelano e a imprensa livre. Em editorial publicado hoje, quarta-feira, dia 27, o Estadão criticou o governo brasileiro pela reação considerada tardia e tímida
diante o autoritarismo crescente do ditador Nicolás Maduro. No entanto, o texto afirma não ser surpreendente que só agora a chancelaria do petista tenha manifestado alguma preocupação com a destruição da democracia venezuelana, assim como não surpreende que o regime ditatorial de Maduro tenha impedido o registro da candidatura da professora e filósofa Corina Iores, principal chapa de oposição de Maduro no pleito presidencial, marcado para o dia 28 de julho, data do aniversário de Hugo Chávez. Também não surpreende, né, que tardiamente o Estadão comece a fazer editorial todos os dias, né, André? Fato é que a candidata escolhida pela oposição não vai. A substituta escolhida pela oposição não vai. Vai alguém que o Maduro escolheu, que o regime escolheu. E a nota que o governo venezuelano está reclamando não fala nada. Contigo, André. Não sei se a audiência pode lembrar disso, aquele bad cop, good cop. O policial bom, o policial ruim. Entendeu? Então tem um policial horrível, é isso, que vai achar, e um policial bonzinho, que é aquele cara que chega para a vítima e tira alguma informação da vítima, entendeu? Parou na blitz. Vê o policial mau, vou te prender. Sabe que tá ilegal, fala o policial bonzinho, pô, me dá uma informação aqui e tal. É isso. Entendeu? Então, quer dizer, é óbvio que você tem. Então, você olhar o Foro de São Paulo. Para que serve o Foro de São Paulo? O que muitos falaram que nunca existiu. Foro de São Paulo. Hoje ele fala abertamente. Fizemos o Foro de São Paulo. O que é isso? Foro de São Paulo, audiência. É para que eu tenha uma América Latina comunista, ou socialista, ou então, se eu for mais tímido, um social-democracia. A social-democracia. Socialismo na América do Sul. Simples assim. Qual é a dificuldade de entender? Então, eu preciso ter aliados. Por isso que Milei é uma desgraça para esse país, para essa ideia. Tá vendo? Você pega El Salvador, ele que seja pequenininho, ele mostra para a sociedade o que é um governo. Ele só mostra. Mas El Salvador é pequeno. Eu sei, mas está mostrando o que tem que fazer com a criminalidade. E, novamente, torno a repetir, encarceramento em massa, enrijecimento de lei, não é a solução, mas é a primeira medida que tem que ser tomada. É a primeira. André, isso resolve? Não, mas é a primeira, simples assim. Então, André, como é que você muda a sociedade? Primeiro de tudo, duas coisas. Não mexa com a família e não mexa com a criança. Ponto. É difícil entender? Não, mas olha só, cala a boca. Acabou a discussão. Família e criança e adolescente não se mexe. É o início da partida. Religiosidade, liberdade. É o início da partida. Então, você vê, democracia. A democracia na Venezuela é impossível a gente debater com alguém. Porque se eu encontrar com bolos da vida e começar a debater sobre a democracia na Venezuela, quem se degrada sou eu. Eu não discuto com bolos sobre democracia na Venezuela. Ponto. Não é e ponto. É aquilo que às vezes eu falo, André, a pessoa tem direito de ter uma arma dentro de casa, eu não debato. Tem e ponto final. E acabou a discussão. Acabou. Não, mas não é o seguinte, calha a boca, não há discussão. Na rua, vou discutir. Tá entendendo? É simples assim. Então, é democracia na Venezuela? Não. Ponto. Quem defende a Venezuela é uma autocrata? É. Então, tem tendências para a autocracia. Só não gera uma autocracia no Brasil porque as instituições não permitem. E, novamente, para concluir, sabe qual é a única diferença entre Brasil e Venezuela? Tá? É que, no Brasil, eu tenho agronegócio, minério e petróleo. 90% do nosso PIB é petróleo, minério e agronegócio. Os outros 10%, 100 milhões de brasileiros trabalhando. E o brasileiro trabalha, tem outras alternativas. O Brasil não viu a Venezuela pelo seu tamanho, pelas forças das instituições, pela democracia que nós temos, mesmo com esse império da mentira, querendo silenciar todo mundo, querendo fazer o que está fazendo. Não vai prosperar. Canuto, vamos entrar no assunto que também é preciso ser sempre colocado aqui na pauta, que é a questão do judiciário no Brasil, né? Vamos lá. Tem aqui, ó, STF normaliza recados via imprensa. Ministros teriam usado veículos de comunicação para emitir opiniões e revelar seus votos, afirma o jornal Gazeta do Povo. A gente não precisa nem ler a matéria, porque a gente sabe que isso vem acontecendo. Basta ver tantas as colocações, muitas vezes equivocadas, das jornalistas que falam assim, eu acabei de receber uma mensagem de um ministro, isso já aconteceu,
como até algumas cavadas, algumas barrigadas. Isso já ficou claro. E a imprensa é usada para mandar recados há muito tempo. Há muito tempo. Talvez quem tenha tornado isso público assim de forma mais escancarada tenha sido o Roberto Jefferson naquela live que ele fez com o jornalista Oswaldo Eustáquio, quando ele dizia que tinha sido dado a ordem pelo Fernando Henrique Cardoso, numa reportagem do Estadão, numa entrevista do Estadão, para começar o impeachment do presidente Bolsonaro. Essa entrevista foi um marco na internet, uma audiência gigantesca, porque o próprio presidente Bolsonaro divulgou essa live naquele dia, né? Divulgou e mostrou que estava acompanhando essa live naquele dia. Então a gente sabe que esse é um meio, é um modus operandi. Então, o Gazeta do Povo fala isso. Hoje a gente tem a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes validou mais 21 acordos da PGR com acusados do 8 de janeiro. Com isso, já são 102 acordos chancelados pelo STF, né? E nessa questão da justiça, nós tivemos ontem algo que deixou todo mundo muito perplexo, deixou todo mundo muito assustado. Eu vou trazer o vídeo aqui e vou colocar na tela e vou pedir para que vocês dois comentem, tanto isso que eu acabei de ler, quanto o vídeo que eu vou colocar na tela. Dá uma assistida aí, Canuto, dá uma assistida aí, André, dá uma assistida à nossa audiência, preste atenção nisso daqui. Privilégio de apresentar o nome do Lula, da presidenta Dilma. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula, isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. O mundo mudou. O mundo não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo, e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pensa no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita, e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Canuto, tá contigo. Você sabe quem é essa fera, né, Canuto? Você sabe quem é essa fera, né? Você não mostrou no vídeo, passou só o áudio, é o presidente do STM, né? Presidente do STM. Não mostrei o vídeo pelo seguinte, o vídeo é da TV Bandeirantes. Apesar dele estar no Twitter, todo mundo usando, aqui dentro do YouTube a gente não pode mostrar, porque simplesmente sai do ar. Sai do ar. Eles tiram a nossa transmissão do ar. Então, por isso que eu só coloquei o áudio para vocês escutarem aí. Bom, militar, não o presidente do questão STM. De direitos autorais, tá? Só para as pessoas entenderem. É questão de direitos autorais. Bom, primeiro o sujeito, ou ele é um cara canalha, sem caráter e está mentindo, ou ele é um tremendo ignorante. Eu acredito nas duas hipóteses. Eu acredito até mais na ignorância dele, na falta de capacidade. Falar que ser de esquerda não é ser comunista, que a esquerda está querendo o bem do Brasil, vai estudar burro, como dizia o professor Olavo, né? Que dava aula nas escolas de comando de Estado-Maior das Forças Armadas, várias escolas das Forças Armadas. Ele deu aula lá, falou, palestrou, mostrava o que é guerra cultural para esses caras, e o cara não saca nada. Quando muito sabe de guerra na selva, se é que sabe isso. Um sujeito de cultura limitada, até para defender o comunismo, o esquerdismo, não tinha outras formas de fazer isso. Ele fala que ser de esquerda vai ser comunista. Ora, o ministro Flávio Dino falou lá que sou comunista, graças a Deus, com orgulho. Vários esquerdistas aí usando camiseta com força e martelo, em dizer que não é comunista. Vai estudar, o cara não sabe nada de política, de guerra cultural. Vai dar seus tirinhos aí, meu, e vai para o STM. O Superior Tribunal Militar, no mínimo de direito militar, deveria entender, pelo jeito, nem disso entende. Nem disso entende. Você falou também, Gustavo, dos ministros mandando recados, ministro do STF, mandando recados pela imprensa. Olha, a gente já não é de hoje que, não vou dizer todos, mas a parte dos ministros do STF não se comportam como ministros, não seguem sequer a liturgia de um cargo de juiz, de magistrado. Se comportam como advogados e defendem causas.
Vão no Congresso da UNE falar que derrotou o bolsonarismo. Eles claramente fazem apito amigo, são advogados, no cargo de magistrado. Atuam como advogados, não tem a menor condição técnica, menor capacidade. E não vou nem falar de caráter, de reputação ilibada, que aí é outro problema. Mas não tem capacidade técnica de exercer cargo de magistrado. Não sabem sequer se comportar como magistrado. Uma parte dos ministros, não são todos, não, uma parte. Sequer se comporta, fica dando entrevista aí, querendo aparecer, parece um pavão. Mostrar que isso e aquilo, falando, dando pitaco em tudo, que enfim, passar por poliglota, aí falando várias línguas, né, 2 linguinhas aí, que é pavão. Pavão. E esse talvez seja o melhor adjetivo para parte de alguns ministros do STF, né? E aí, a gente sempre fala, que eu falei no comentário anterior, que o Brasil está caminhando para uma Venezuela. Nós ainda não estamos naquele estágio, mas estamos chegando lá. Porque, como você falou também aí, Gustavo, citou que na Venezuela impediram a candidatura da Maria Corina, da opositora. O Putin também fez algo semelhante na Rússia. Impediram a candidatura. Aí tem o substituto. Não pode. Só o que eu posso. O Brasil, nós estamos um passo atrás disso. Proibiram a candidatura do Bolsonaro. Ele está inelegível. Já está proibido. Aí ele vai indicar alguém. Se isso não mudar até 2026, ele vai indicar alguém e todo mundo que votou no Bolsonaro vai votar na pessoa que ele indicar. Aí ele vai indicar, sei lá, a Michelle. A Michelle não pode. Vai indicar o Tarcísio não pode. Quem que vai poder? Um Ricardo Nunes da vida. Ricardo Nunes é o atual prefeito de São Paulo, né, que está tendo todo esse problema. A direita inteira que é o Ricardo Salles. Não, o Ricardo Salles não pode. Tem que ser o Ricardo Nunes. O atual prefeito lá do Centrão, PMDB, ligado ao calcinha apertada. Esse cara pode, né? E possivelmente em 2026 vai ser assim. Não pode esse, não pode aquele, vai sobrar um cara do Centrão. Aí esse é a oposição. Isso aí toda a velha imprensa vai chamar esse cara de direita. Assim como eles vão chamar o Ricardo Nunes de direita. Direita porcaria nenhuma, nunca foi direita, nem o Ricardo Nunes. E se a gente chegar no nível Venezuela em 2026, o que não, infelizmente, pode ser que aconteça, aí vai ter que ter um cara do Centrão lá, que todo mundo vai falar, esse é a direita. Você quer o PT, a reeleição do Lula, ou esse outro aqui? Isso não é democracia, isso não é uma eleição sem legitimidade, sem representatividade, e tem que ser tratada como uma eleição sem legitimidade, assim como a eleição da Venezuela não tem legitimidade, o governo não é legítimo, não fala em nome do povo, é um governo que oprime o povo à força, assim como o Hamas oprime o povo da faixa de Gaza, não foi eleito, não representa o povo da faixa de Gaza, não fala em nome do povo da faixa de Gaza, e o da Venezuela também não. É um governo que precisa ser derrubado quanto antes. André, são assuntos que precisariam até de mais tempo para debate, todos esses três. Eu juntei os três, porque é um caso muito sério, homologar esses acordos, né? As pessoas estão assumindo que elas cometeram uma tentativa de golpe de Estado. Como essas pessoas, elas estão assumindo. A questão de como a imprensa tem se comportado e como os ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, têm se comportado, mandando recado pela imprensa, mas não tem como não deixar de dar destaque ao presidente do Superior Tribunal Militar. Essa figura se chama Francisco José Parente Camelo, tenente brigadeiro da Força Aérea Brasileira. Ele é o presidente do Superior Tribunal Militar. Ele já deu declaração dizendo que golpistas devem ser condenados. Ele já deu declaração dizendo que sabe dos sonhos do Lula para um Brasil mais justo. E dá essa declaração que mostra, além do desconhecimento, que, acredite, há desconhecimento dessa gente, sim, do que acontece, em cima da sua arrogância, do seu posto, afinal, ele está no topo da cadeia, ele se sente a coisa mais importante do mundo. Há desconhecimento e há, obviamente, a prepotência, a arrogância, como eu falei, e há também o interesse político. Quando o repórter pergunta a ele qual é o seu partido, de que partido você é, de que lado você é, ele demonstra, não, eu não sou nada, eu luto pelo melhor do Brasil, balela, não luta pelo melhor do Brasil, nada, luta pela esquerda. Tá aqui, eu vou botar na tela para vocês verem, tá aqui, ó, Band de Jornalismo, a gente não pode soltar. Aqui é o vídeo da negona do Bolsonaro, mas se a gente rodar no Twitter, esse vídeo está aí com todo mundo falando. Agora, teoricamente, ele teria razão quando ele fala que a esquerda não é comunismo, né? É verdade, a esquerda é fascismo, a esquerda é nazismo, tudo isso são ideologias de esquerda. Inclusive, o positivismo, tão presente nas Forças Armadas, é uma ideologia que, se a gente não considera ela de esquerda, ela está sentando no colo da esquerda. Ela é um passinho para chegar ao esquerdismo. Como é que você vê todo esse cenário dos tribunais de justiça? E é por isso que eu juntei tudo. Porque durante o período do presidente Bolsonaro, muita gente acreditava, achava que, olha, bota o Superior Tribunal Militar para poder tomar conta do país e acabar com essa farra e blá, 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 blá.
Para quem não entendeu, está tudo aparelhado, está tudo ocupado. Vai lá, André. Cara, assim, eu vou misturar a minha frase com a frase de alguém que eu vi hoje na internet, que eu achei fantástica. É o seguinte, só para a nossa audiência entender, tá? Que o fascismo é nacionalismo com totalitarismo. O nazismo é nacionalismo com racismo. Então, todo nazista, ele é grande nacionalista e racista. O fascista é grande nacionalista com autoritarismo. E o comunismo nada mais é do que a essência disso. Então, não só o nazismo como o fascismo, eles tiveram origem no totalitarismo do Estado, que é uma ideia do comunismo. Entendeu? Então, são fontes diferentes. Eles desaguam em mares diferentes. Porém, a fonte é a mesma. Tudo advém do quê? Do totalitarismo do Estado. E de onde que vem essa origem? Todo cara de esquerda, ele está preocupado com a desigualdade. Não é isso? Eu queremos igualdade. Só que se você olhar a essência, o Gustavo é diferente do André, que é diferente do Canuto. Nós somos pessoas diferentes. A partir do momento que eu quero 3 pessoas iguais, eu preciso de algo forte para poder conter os nossos desenvolvimentos. Gustavo tem anseios diferentes, necessidades diferentes, assim como o Canuto e eu. Então, eu preciso de um Estado forte. Toda pessoa que prega a igualdade necessariamente tem que conter as desigualdades. E que a única pessoa que consegue conter as desigualdades? Um Estado forte. Essa é a ideia inicial, entendeu? Aí você pega o outro lado. Tem um cara que prega a liberdade. Quem é de direita prega a liberdade. Eu quero trabalhar em paz, eu quero menos impostos, eu não quero intervenção na economia, eu quero liberdade para ir para a minha igreja, liberdade para criar meu filho, liberdade. Você viu no tal da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Uma grande bobagem, tá? Ok. Revolução Francesa, um grande engodo. Revolução Americana, é isso, muito mais liberal. Então, quem é de direita prega a liberdade. Então, eu quero um Estado menor. Por isso que eu chamo ele de imperador da mentira. Porque ele precisa de um Estado inchado. E o comunismo, nazismo e fascismo, todos de esquerda, ok? E que desagaram em momentos diferentes. Porque um foi totalitarismo, um teve racismo e o outro ganhou a guerra. Por isso que ninguém fala. Por isso que um imperador fala o seguinte: tenho orgulho de ser comunista. Sabe por quê? Porque na Segunda Guerra, a Rússia, a União Soviética, ganhou a guerra. Segunda Grande Guerra. Ganhou. Então, o comunismo ficou um discurso. A história é escrita pelos vitoriosos. Então, como Hitler e Mussolini perderam a guerra, nazismo e fascismo é uma desgraça. E o comunismo está tudo bem. O que eu estou dizendo aqui é que os 3 são uma desgraça. Os 3. E eles desaguam em lugares diferentes, porque a história provou que são coisas diferentes, mas dentro da mesma origem. Então, por isso, é só você pensar. Esse imperador agora, ele é contra ou a favor de você ter a liberdade de ter uma arma, de você criar seu filho, de você não ser racista, de você poder trabalhar, ainda que todo mundo mande você ficar em casa. Quem é que pregou a liberdade? Liberdade de você poder explorar o meio ambiente com pequenas contenções. Quem dá essa liberdade? Liberdade. Quem falou mais Brasil e menos Brasília? Quem queria descentralizar o poder? E quem é que está fazendo o contrário? Os fatos, eles doem. Você vê um indivíduo querendo fazer um conselho federativo de tributo, querendo dizer que a Amazônia é do mundo, para que a gente possa ser controlado. Fica dando R$200 por mês para o estudante estudar. Não estou contra isso. Eu estou dizendo que ele sequestra as pessoas. Tá entendendo? Aí bota um Paulo Freire da vida e fala o seguinte: olha, liberte-se. Não fala nós vamos. Liberte-se. Fala gente vamos, nós vai, porque isso te liberta. Mas o pior, ele fala que está te libertando, mas está te aprisionando. Você não vai conseguir ler um livro de literatura, não vai conseguir ler nada, e você vai ficar prisioneiro dessas narrativas malditas. A história falou comunismo, socialismo, social-democracia, os fabianos, tudo isso é engodo para enganar otário, que o cara fica escravizado na mente. Nada é melhor do que escravizar a mente do indivíduo, que eu faço com ele o que eu quiser.
Essa é a dura realidade do povo brasileiro nos dias de hoje. O nosso papel é fazer com que as pessoas despertem para isso. Nós temos que criar pontes com aqueles que permitiram que essa grande fraude que nós vivemos hoje, não estou falando aqui de questão eleitoral, eu sempre gosto de frisar, mas uma grande fraude, onde a mentira se virou verdade, a verdade virou mentira, onde nós temos na presidência da República alguém que foi condenado por roubar, e o ministro Fux falou que os crimes aconteceram porque o dinheiro que estava na casa do Gedel Vieira Lima era verdadeiro. Essa grande fraude permaneça. Muitas pessoas permitiram com isso, quando fizeram falsa equivalência em relação ao presidente Bolsonaro e ao atual presidente da República, quando acharam que todos os dois eram a mesma coisa, quando acharam que não indo votar não resolveria nada, porque o sistema eleitoral brasileiro está comprometido. Se as pessoas não se unirem, se a gente não trouxer para o nosso lado aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e deixaram de votar em 2022, a gente vai permitir que tudo isso aconteça, infelizmente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, fechar o resultado da enquete, 71%, 72% das pessoas que estão aqui no YouTube disseram que vão se manifestar no dia 1º de maio, e é isso mesmo, a gente precisa se manifestar sempre, todos os dias. Agradecer ao professor André, agradecer ao Canuto, agradecer a todos que nos acompanharam, a turma que acompanhou no Twitter. Amanhã tem mais, a gente está de volta aqui às 9h45 da manhã para fazer o nosso Jornal da Manhã no canal Todo Poder Emana do Povo. Fiquem com Deus, uma quarta-feira abençoada a todos. Tchau, tchau.